A gente vai falar hoje do eu tô ajeitando as telas, pessoal. A gente vai falar hoje do último tema que faltou, tá, que seria só certeza cadê? Seria de contrato de concessão na aula de hoje e de quinta, né, a gente chega ao final, né, teve bastante aula aí, acho que foi um dos cursos que eu dei com mais até hoje, talvez com mais horas, tá. Não vou dizer que teve muito tema que eu não tinha dado aula antes, mas tudo de uma vez, talvez foi um dos cursos que eu dei com mais horas aí. Sobre a avaliação, acho que ainda não passou, mas depois a gente vê de passar uma pesquisa no WhatsApp, né? Hoje é mais fácil do que do Google, que a gente coloca algumas datas de terça para fazer a prova, tá? Aí venceu a maioria, a gente coloca umas três, quem votou, votou lá, a gente fecha a data, tá? Sim, acho que atende todo mundo aí no que é. E qualquer dúvida do simulado, podem ir perguntando, tá? Então seria isso. Agora eu vou dar um tema contrato de concessão. É um tema, talvez é uma das normas que eu mais gosto dentro das IFRS, tá? É um assunto que eu já dou aula há algum tempo, tá? Diria que até um dos primeiros assuntos que eu trabalhei na minha vida mais complexo de contabilidade. Por curiosidade, eu estou dando curso agora na FPCAF desse assunto, então eu estou segunda e quarta, uma parte de um curso de educação executiva de FRIC 12 e terça e quinta para vocês. Quer dizer que eu vou ver esse assunto 12, 12 horas essa semana dando aula do mesmo assunto. Só que com vocês é um pouco mais apertado. Lá é 16, aqui é 4 horas, mas dá para passar sobre basicamente tudo, tá? Então essa aula tem um pouco mais de parte teórica para entender um pouco o que é concessão e eu tentei trazer bastante exemplo prático, tá? Exemplo prático não de fazer, mas de empresas, tá? Que tem. Como tinha bastante material, ficou mais fácil. Então a agenda da aula é um pouco extensa de quantidade de tópicos, a maioria dos tópicos estão relativamente curtos. Eu simplifiquei um pouco a parte matemática, tá, pessoal? Que tem bastante matemática. Então a gente vai começar falando um pouco do que é concessões dentro da visão contábil, ou seja, o porquê que precisa de uma contabilidade específica. A gente vai falar um pouco de um tema que não está dentro do ICPC 01, mas é muito relevante dentro dessa temática de concessões, em especial no Brasil ou qualquer país que tenha uma elevada inflação. Depois a gente vai falar do escopo. Por que do escopo? Basicamente, a gente vai estar falando de contabilidade de concessões de serviço público. Então, uma estrada, uma empresa de saneamento, uma de, vamos pensar assim, uma de distribuição de energia, um aeroporto. Então, esses bens, na bem da verdade, eles são de propriedade do governo, federal, estadual ou municipal. O concessionário, ele meramente opera um bem para prestar um serviço público, ou seja, um serviço que é de obrigação constitucional, normalmente, do próprio governo, que a gente chama de poder concedente. Então, o ativo não é bem dele, ele tem uma cessão de posse. E aí, o que a norma, assim, ela, em grosso modo, trata? Quem tem o controle desse ativo imobilizado, que a gente vai chamar de infraestrutura e não de ativo imobilizado, quem tem o controle sobre ele reconhece essa infraestrutura no seu ativo imobilizado. Então, se a gente lembrar das aulas de ativo imobilizado, para ter o imobilizado, eu não preciso ter a posse física, tá? Ele pode ter o controle, ver operação de lease, algumas de comodato. Então, o grande foco aqui vai ser ver quem tem o controle, tá? Esse vai ser o grande foco, quem tem o controle. Se for o poder concedente, a gente está dentro da norma, tá? Então, se a gente tem a concessão dentro da norma, o imobilizado está no poder concedente e a iniciativa privada, o concessionário, ele tem ou um intangível ou um ativo financeiro. Ele não tem ativo imobilizado, porque o imobilizado está no balanço do poder concedente.
Se tiver fora do escopo da norma, como algumas hidrelétricas, é o contrário. O imobilizado, mesmo não sendo CNPJ concessionária, ela tem o controle e ela reconhece o ativo imobilizado, tá? Então, está dentro do escopo da norma, o imobilizado é da poder concedente. Está fora, o imobilizado é da concessionária. Estando fora, a gente não vai falar muito, por quê? Porque já estaria na norma de imobilizado. Existe uma norma pública de contabilidade internacional para órgãos públicos que o Brasil adota. Então, tem as IPSAS, né, que são as normas internacionais de contabilidade pública, emitidas pelo IFAC lá em Nova York, e o Brasil adota, e lá tem uma regra espelha ao ICPC 01, está escrito. Então, o que ela tenta fazer? Se o concessionário não reconhece o imobilizado, o poder concedente vai reconhecer. Então, quando o Brasil fez a convergência, deu muito trabalho incorporar estrada, aeroporto, tudo isso nos balanços dos poderes concedentes. Então, dado que não tem ativo imobilizado na concessionária, a gente parte para um pouco mais de especificidades. Então, a gente vai falar um pouco de receita aplicada a contrato de concessões. Vamos falar um pouco que a gente chama de fase de construção. Por quê? Se entende que quando você está construindo uma concessão, o imobilizado, você não está construindo o imobilizado para si próprio, você está construindo o imobilizado para o poder concedente, para um terceiro, como se fosse um contrato de construção. Só que, eventualmente, em vez do governo te pagar em dinheiro, ou seja, lá com a Lei 8666, acho que eu falei um meia a mais, ele te dá um direito de operar aquela estrada, operar aquela estrutura de energia e cobrar do usuário. Então, é uma permuta, é um escambo. Mas tem receita de construção, sempre tem. Então, a gente vai tratar um pouco disso aqui. Dado que está dentro da norma, né, a gente vai falar qual o modelo, como é reconhecida a infraestrutura na concessionária. E aí, basicamente, tem dois modelos e um misto. O primeiro modelo é do ativo intangível, ou seja, a concessionária reconhece a infraestrutura como um ativo intangível, tá? Um direito de cobrar dos usuários. Ou ela reconhece como um ativo financeiro, um contas a receber, ela fica quase um banco. E, por fim, ela pode reconhecer como um modelo que a gente chama de bifurcado. Por que bifurcado? Porque uma parcela do, do valor é reconhecida como ativo intangível e uma parcela do valor é reconhecida como intangível e uma parcela como ativo financeiro. Então, aqui a gente vai falar um pouco dessa diferenciação e depois algumas especificidades de cada modelo, e já adiantando que o modelo do ativo financeiro é com certeza o mais complexo, tá? A gente não vai conseguir entrar em toda a complexidade matemática, mas acho que a gente vai ver um nível razoável. Então, basicamente, esse é o escopo da aula de hoje. Provavelmente a gente vai falar tipo até aqui na aula de hoje, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender, se a gente está falando de concessões de serviço público, o que é um serviço público? O serviço público, ele surgiu como uma obrigação dos estados aí após a Revolução Francesa, quando o Estado foi visto não como um órgão só de prestar segurança para a população. Ele foi visto como ele tem que dar algumas ajudas, os serviços essenciais são função dele. Ele pode até cobrar, mas a função primária de fornecer é dele. Então, está em todas as constituições praticamente os serviços públicos, tá? Por muito tempo, esses serviços públicos eram exercidos no mundo inteiro, diretamente pelo Estado ou por intermédio de empresas estatais ou qualquer outro nome que dê no direito público para a empresa pública, tá? Então, por muito tempo foi assim. O que são alguns exemplos? Estrada, prisão, aeroporto, saneamento, energia elétrica, hospitais e assim por diante. Tem de tudo hoje, tá? Só que quando as empresas começaram, a economia começou a se estabilizar um pouco mais no mundo, algumas ideias aí
de países anglo-saxões, de Estado mínimo, tal, o Estado acabou se vendo um pouco mais como um regulador do que como um operador do serviço público. Então, eles começaram a atrair o capital privado, né? Seja na hora de dar o funding, seja em construir a infraestrutura, seja em operar, fazer manutenção. Então, isso começou nos países anglo-saxônicos no pós-guerra. E o Brasil chegou aqui, salvo engano, a gente vai ter a data na apresentação, mas em 96, quando o Plano Real estabilizou no governo do Fernando Henrique. No começo, como principal foco do governo era arrecadar recursos com as outorgas, e aos poucos foi se ampliando, e aí mudou um pouco, é um pouco para o governo nem ter o gasto, tá? Nem toda concessão o governo arrecada dinheiro. Mas o mais importante, o ativo continua do poder concedente. Então, a gente não está falando de uma privatização lato sensu, tá? É uma concessão, o ativo continua do governo. Tá? Então, o que é um pouco do marco histórico aí de uma linha do tempo em concessões dentro da visão Brasil? Tá? A gente teve 3 marcos. Primeiro foi a lei das licitações, que hoje não é aplicável, salvo engano, só a Petrobras ou alguma estatal, que é a lei 8666. Ela regula como que o Estado ou uma entidade pública, uma empresa pública, uma estatal, poderia contratar a iniciativa privada para fazer as obras de infraestrutura. Na verdade, é para contratar para tudo, mas se aplica quando uma empresa estatal contrata uma outra empresa para fazer construção. Tá? Então, ela é mais abrangente que isso, mas ela se aplica quando o Estado ou alguma parte do Estado contrata uma construtora, contrata alguém para fazer um serviço, mas daí ela está pagando pelo serviço. Tá? Então fala que tem que ter licitação, blá blá blá, fala um monte de coisa lá, precisa ter projeto base e tal. Com o tempo, né, começou a se estabilizar a economia, eu errei, né, eu falei 96, foi em 95, o governo viu que algumas concessões de serviço público eram totalmente viáveis, não precisavam de uma mão do Estado ajudando. Então, o Estado poderia arrecadar recursos com base na concessão dessas empresas, tá? E, ao mesmo tempo, se livrar desse trabalho. Então, eles viram que alguns setores eles eram viáveis de passar para a mão da iniciativa privada e ela operar sem ajuda do Estado. Basicamente, os setores que se viu essa oportunidade era o setor elétrico, o setor de telecomunicações, né, que foram as primeiras grandes privatizações do Brasil. E aí foram criadas 2 leis, a Lei 8987, que é a Lei das Concessões, é uma lei mais macro, tá? E a Lei 9074, que é especificamente detalhando o processo em energia elétrica e telecomunicações. Então, para quem estava nessa época, foi quando deu um monte de suspeita, de coisa errada aí nessas concessões. Mas até então só podia o que a gente chama da modalidade de concessões comuns, ou seja, concessões onde o governo não põe dinheiro ali, não tem a ideia da parceria público-privada. Com o passar do tempo, o governo viu que precisava ampliar um pouco o escopo disso e percebeu que tem algumas concessões que não são sustentáveis sozinhas ou vão ficar muito caras. Então, o governo criou as PPPs, parceria público-privadas. O grande objetivo disso era você ter uma matriz de risco e você alocar um pouco do risco para quem sabe gerenciar melhor. E, normalmente, as PPPs, como são projetos que não param em pé sozinho ou que não geram nenhum valor para o usuário, como uma prisão, que eu não posso cobrar dos usuários, normalmente tem uma ajuda pecuniária em dinheiro do Estado, tá? Que é o que a gente chama de contraprestação, integral ou parcial. Então, por exemplo, a gente faz um trabalho aqui no escritório para um hospital público, então a contraprestação é integral, ele não cobra de quem vai lá se tratar. Ou parcial, eu tenho uma estrada, você cobra pedágio e o governo te complementa um pouco mais.
Tá? Então, nas PPPs, no que tange a valor contábil, a grande lógica, contabilidade, o grande diferencial de uma concessão PPP para uma empresa de energia, uma CPFL, o Menel, é a ajuda pecuniária do Estado, seja de forma integral ou parcial. Tá? Com a primeira lei de PPP, o governo só podia pagar uma figura que chama contraprestação. A contraprestação, o principal aspecto dela é que o governo só pode pagar quando a construção terminar, quando a concessão já está na fase de operação, não na fase de construção. Esse é o racional da contraprestação, só paga depois que entrou em operação. Só que foi visto que para projetos com CAPEX muito grande, o próprio financiador, um BNDES, não conseguia arcar com tudo isso sozinho. Então, em 2012, foi criada a figura do aporte de capital. Um termo que para um contador causa um pouco de alarde, porque é um aporte, mas não é um aporte contábil, não muda o capital social da concessionária, é um mero pagamento feito pelo poder concedente, deixa a concessionária mais rica, transita de um modo diferente no resultado. Então não é capital social, mas chama aporte de capital, tá? Mas o que diferencia o aporte da contraprestação é que o aporte pode ser realizado já durante a construção. Então, o pagamento realizado durante a construção, a gente chama de aporte. Após a etapa de construção, contraprestação. Então, quando eu falar aporte, não é o aporte da visão do contador, que é capital social versus caixa. Tá? Patrocinada é projetos parcialmente sustentáveis e PPP administrativa é quando não dá para cobrar do usuário. Você está fazendo algo que seria função exclusiva da União, ou do Estado, ou do município. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tem, pessoal, alguma dúvida até aqui? Então, dando continuidade. Há umas características que fazem as concessões chamarem a atenção para o tratamento contábil. Então, sempre existe a figura do concedente, aquele que é o guardião do contrato, que é o responsável final pelo serviço público, aquele que está concedendo para uma empresa a função de prestar um serviço público, mas a responsabilidade é dele. Tá? Sempre existe o poder concedente, seja um órgão direto do governo ou um intermediário, uma agência, alguma coisa assim. O segundo bullet point, que acho que é o que define exatamente o porquê que não é imobilizado. Então, o concessionário é responsável, ao menos, por parte da gestão da infraestrutura e de serviços relacionados. Não atua como um mero agente em nome do poder concedente. Então, em geral, ele não é dono do ativo, ele não tem controle sobre a infraestrutura, ele não faz o que ele quer. Tá? Tudo o que ele pode fazer com a infraestrutura tem que estar prevista no contrato de concessão. Mas, ao mesmo tempo, ele não é do outro lado, ele não é um mero cobrador de pedágio, ele não é um mero cumpridor de ordem do poder concedente. O poder concedente apenas cria as diretrizes, o que ele pode cobrar, quanto ele pode cobrar, quais são as suas obrigações. Mas o contrato de concessão não faz você virar um operador de lanchonete, um cobrador de conta de energia, uma empresa que terceiriza o pedágio. Você tem a gestão, quer dizer, você não está nem no mundo do ativo imobilizado e nem numa mera receita, basicamente. Tá? Então, aqui a gente vê que essa característica exige um tratamento complexo contábil. Como normalmente em concessões, não sempre, mas normalmente a gente está falando de um monopólio natural, por exemplo, não faz sentido ter duas empresas com fios de energia numa cidade, ou eu ter duas ferrovias levando para o mesmo lugar, ou dois aeroportos um do lado do outro. Então, como a concorrência normalmente não faz sentido, você pode criar um monopólio.
Então, você cria um contrato de concessão que ele é uma concorrência sintética, artificial. E entre os fatores que ele determina é o preço. Imagina se o preço de energia fosse livre, a gente poderia pagar um absurdo por um serviço essencial. Então, o preço ele tem que ser, de algum modo, regulado, seja o preço inicial, seja como funcionam os reajustes. E falando em preço, a gente tem dois regimes polares aí opostos, que na prática pode ser um misto. A gente tem regime de fixed price, de preço fixo, onde eu falo, ó, independente do que você gasta, concessionária, eu vou te pagar R$ 100 por mês, ou você vai poder cobrar do usuário R$ 100 para cada vez que ele utiliza o serviço público. Então, a tarifa ela não tem uma relação direta com os custos. Você economizou, você vai ter mais lucro. Tá? E o Cost of Service é o oposto. Você tem direito a recuperar determinados custos, mais uma eventual margem. Tá? Então, cada um cria estímulos diferentes que podem dar algum problema. Então, na prática, a gente tem regimes mistos. Exemplo, custo de manutenção de operação. Tá? Quando eu quero indenizar esse tipo de custo na tarifa, eu ponho fixed price, eu faço seja eficiente. Qual que é um problema? O governo tem que ficar esperto porque a qualidade do serviço pode cair. Quanto menos a empresa gasta, mais lucro ela tem. Então, ele precisa tomar cuidado com a qualidade do serviço, com o cumprimento do contrato. Já o Cost of Service é o oposto. Ele pode induzir a empresa a gastar muito, porque é recuperável o custo. Aí chega num efeito bem famoso na literatura de regulação, que chama efeito de Avery-Johnson, que é se você tem um custo de captação inferior ao retorno que a concessão te dá, você vai querer gastar o máximo possível. Exemplo, se eu pego o dinheiro a 10% e a TIR, o WACC regulatório é 12, cada R$ 1 que eu gasto, eu estou lucrando 2 centavos. Então, eu vou querer gastar o máximo possível. Tá? E, por fim, como eu estou tratando de uma infraestrutura do governo, o racional que eu sigo é, como é uma infraestrutura, é um ativo do governo, eu tenho que conservar ele em bom estado, seja mantendo ele em bom estado durante toda a concessão, ou mesmo ao final entregando em condições boas. Senão eu só invisto no começo e depois eu deixo deteriorar e entrego uma concessão ruim. Quer dizer, eu estou tendo um enriquecimento ilícito, porque eu estou entregando algo numa condição ruim para o governo no final. Então, isso aqui é um pacto um pouco a contabilidade, principalmente em estradas, o que eu vejo. E outro fator importante, eventualmente, quando eu devolvo para o governo, eu tenho ou não indenização, a depender da estrutura da concessão. O que importa é que a lei garante a indenização para o concessionário de todos os investimentos vinculados a bens reversíveis que não foram depreciados ou amortizados. Então, muita concessão entende que no final da concessão está tudo amortizado, exceto uma ou outra aí, como distribuição de energia, que pensa diferente. Mas se você terminar uma concessão no meio, por exemplo, for um processo de encampação, caducidade, no meio é indenizável, tá? Mas fala, ah, não, mas a culpa foi sua, você que quebrou. Tudo bem, o investimento é indenizável. E aí o Eloy colocou aqui a lista de chamada, tá, pessoal? Tá, então deu para entender aqui. Agora a gente vai entrar um pouco mais em aspectos, a gente vai cada vez mais entrar em aspectos contábeis. Então, uma frase que não está exatamente na norma, acho que em alguma versão da norma já estava, mas não é mais atual. Mas eu acho que representa bem o que a gente está falando aqui e o que vocês vão ver em todas as notas explicativas. Então, como a gente define o contrato de concessão numa visão contábil? O contrato de concessão não representa um direito de uso sobre a infraestrutura, como um arrendamento que a gente discutiu aqui.
já que o poder concedente mantém o controle sobre ela. O concessionário tem sim um direito, que é representado pelo acesso à infraestrutura para prover o serviço público em nome do poder concedente, nos termos do contrato. Quer dizer, ele tem grande gestão sobre a infraestrutura para cumprir o contrato. Ele não tem aquele controle de como, de fazer o que ele quer, tá? Não. Ele não pode pegar uma estrada e falar, ó, eu vou fechar os pedágios na estrada à noite porque passa pouco carro. E aí eu fecho a estrada inteira para não tomar prejuízo. Isso ele não pode. Ou ele pode falar, pô, deixa eu pegar que é feriado e aumentar o valor do pedágio. Não pode. Ou deixa eu ter esse hospital, mas eu só deixo entrar quem tem muito dinheiro aqui, porque eu consigo cobrar mais caro. Não pode. Ele tem que fazer tudo que está previsto no contrato, nada mais, nada menos. Tá? Então, o contrato ele te blinda a um ponto que o controle se mantém com o poder concedente. Agora, quando a gente chega no mundo contábil, o que que acontece, pessoal? Quando a gente chega no mundo contábil, começou a surgir esse problema há um bom tempo já na contabilidade, que é que os setores de concessões, eles são um setor muito relevante na economia. Basta ver qualquer bolsa do mundo que tem grandes empresas de concessões. Basta ver o que tem de fundo que só aplica em infraestrutura. E as concessões são empresas de longo prazo, então eles são muito importantes no capital, no mercado de dívida, porque eles pegam dívidas altíssimas no começo e pagam alinhados à sua receita, eles pagam no longo prazo. Então tem muito investidor qualificado, tanto em equity, em capital, quanto em debt, em dívida. E grande parte desses investidores são nível mundial, ele aplica ou no Brasil, ou na Argentina, ou na Europa, ou na Ásia. E aí a contabilidade, nesse conceito, ela tinha duas funções. Uma, refletir adequadamente o contrato de concessão e a legislação. Dois, permitir comparabilidade de coisas semelhantes ou diferenças de coisas diferentes. E por muito tempo não tinha regra contábil muito clara para concessões. Então você não conseguia comparar balanços. Vide no Brasil como estrada ficava no imobilizado de uma empresa, algo que contabilmente não faz sentido nenhum. Tá? Um saneamento ficar no imobilizado. Você tem um imobilizado que você usa conforme o governo quer e não conforme você quer. Tá? Que você não pode vender, que você não pode parar o contrato no meio. Então, cada país reconhecia de um jeito. E aí começaram a haver uma necessidade de padronizar, em especial quando a Europa adotou as IFRS. E aí surgiram três temas relacionados a concessões que dava muita discussão. A primeira e essencial é a infraestrutura. Como que eu reconheço o ativo fixo, né, que eu uso para prestar o serviço público? A Europa falou, sem uma norma para isso, eu não vou adotar as IFRS. Aí o IFRS ele tem uma estrutura normativa que funciona assim. Você tem as normas, que no caso das IFRS são as IAS, normas anteriores a 2021, e posteriores a 2001 as IFRS, que são análogas aos CPCs. E você tem as interpretações, que nas IFRS anterior a 2021 são as SICs, posteriores a 2001 são as IFRICs. E o Brasil é tudo ICPC. Qual que é a diferença de pronunciamento para interpretação? A interpretação não pode criar nada novo. A interpretação parte das regras contábeis para assuntos que são considerados que não fica muito claro só com a norma contábil, que precisa de uma interpretação, mas ela não pode passar por cima de uma norma e, em teoria, são processos mais rápidos. Quando foram falar de concessões, o pessoal lá em Londres analisou que não precisava de norma. A gente já tinha a norma de imobilizado, já tinha a norma de intangível, de ativo financeiro, de custo de empréstimo, de provisão, e assim por diante, não precisava de uma norma. Aí foi feito em forma de interpretação.
Tá? A interpretação normalmente tem umas perguntas assim que são respondidas. Só que foi a interpretação junto com aquela de incorporação imobiliária mais longa de ser desenvolvida. Quando ela foi desenvolvida, o Brasil adotou junto com a Europa, então o Brasil não conseguiu usar muito o benchmark europeu, tá? E a norma foi a IFRIC 12, que é Service Concession Arrangements, no Brasil a ICPC 01, contratos de concessão. Tá, a gente vai mostrar que foi uma norma no começo mal recepcionada, hoje em dia já está mais estabilizada a sua aplicação. Mas muita besteira na hora da aplicação de alguns setores, tá? Muita coisa que eu acho estranha. Depois tem um ponto que no Brasil é só relevante em distribuidora de energia e em alguns países é bem relevante. E aí o FRS deu uma solução heterodoxa, não técnica, tá? E aí o que que acontece? Tem alguns regimes tarifários que são cost plus, normalmente de custos não gerenciáveis, tá? Então, você tem determinados insumos na prestação de serviço que o custo deles é repassado integralmente para a tarifa. Então, a gente tem um mecanismo de pass-through. Por que que chama mecanismo de pass-through? Porque você passa todo aquele custo para a tarifa. Só que a tarifa, vamos por assim, ela é determinada no começo do ano e não no final, e não todo dia. Então, eventualmente, tem um insumo que está considerado que você vai gastar R$ 10, mas você gastou 12. Você não consegue aumentar a sua tarifa hoje que você gastou 12. Você vai pegar esse 2, vai acumular e no período seguinte, no próximo reajuste tarifário, ele vai lá e te dá esses 2 em tarifa. A grande pergunta contábil por muito tempo é: esse 2, o que que ele é? Ele só é receita quando eu faturar, tá? Quando eu cobrar do usuário, ou ele já é uma receita hoje, ou ele é uma receita lá na frente. Então, ele é como se fosse um contas a receber hoje, eu já tenho a receita dessa diferença, porque eu vou ter um aumento tarifário, ou ele só é receita quando efetivamente eu faturar. Tá? Então, a grande pergunta que o pessoal teve que se debruçar é: eu tenho direito ao mero aumento de tarifa de R$ 2, que só se consubstancia se efetivamente eu conseguir prestar o serviço público, ou não. Eu tenho um direito de recuperar R$ 2 e o aumento tarifário é só um mero mecanismo de recuperação. Então, essa é a pergunta: é um mero mecanismo de recuperação da tarifa ou é o aumento que eu tenho direito? Tá? Então, um pouco da história disso. No Brasil, quase tudo foi baixado quando entrou o IFRS, porque falava, você não tem a recuperabilidade garantida, você só tem um aumento de tarifa. Tá? E aí baixou tudo. Determinado momento no setor elétrico, o governo falou, não, eu garanto a indenização dos ativos regulatórios do setor elétrico, eu garanto. Então, você vai recuperar, seja por tarifa, seja por indenização no final. Aí as empresas voltaram a reconhecer. Em paralelo, esse assunto dá muito problema nos Estados Unidos, Canadá. Aí o FRS soltou uma norma assim, muito técnica, que é a IFRS 14, Regulatory Deferral Accounts, que é o quê? Ela fala basicamente, se você, jurisdição, já adotou o IFRS e baixou os ativos regulatórios, não volta. Se você ainda não adotou as IFRS, se o seu país ainda não adotou as IFRS e adotar, pode manter os ativos regulatórios. Então, criou um tratamento não, não, como se diz, correto entre quem adotou antes e quem adotou depois. Quem adotou antes não reconhece, quem adotou depois pode reconhecer. Quer dizer, é uma norma que não tem nenhum aspecto técnico dentro dela, ela maltrata itens regulatórios propriamente dito. Hoje tem um projeto maior no IASB que eu ainda acho que está fraco, tá? Basicamente, esse assunto é discutido no IASB desde que eu conheço o FRS, desde 2007, tá? Esse assunto foi exatamente da minha dissertação de mestrado, tá? Mas ele se aplica mais à distribuidora de energia.
E o último é o pagamento de outorga. Então, o que que acontece? Muitas concessões, o governo fala: quem quer levar a concessão é quem me paga mais. Então, tem um leilão, tá? Exemplos, aeroportos, o saneamento do Rio agora. Então, quem paga mais leva. E aí, o pagamento que você faz normalmente é por concessões que já estão operando, é quando você traz alguma infraestrutura já pronta. E aí o governo ele pode cobrar de diversos jeitos, diversas maneiras. Ele pode cobrar uma outorga à vista, quer dizer, ele cobra à vista, você paga e usa a concessão por 20 anos, vamos por assim. Ele pode cobrar em 2, 3 vezes, então a privatização da SEDAI lá no Rio foi em 2 parcelas, uma à vista e uma depois de 3 anos. Tá? Então, ele pode cobrar em algumas parcelas bem mais curtas que o prazo da concessão. Ou ele pode usar o modelo que foi usado em aeroportos e algumas estradas, que é você paga parcelas mensais durante a concessão inteira. Tá? Então, tem esses 3 modelos, tudo à vista, num prazo menor que o contrato ou no mesmo prazo do contrato. O que, que era a dúvida contábil até então? Eu deveria tratar isso como uma compra de um direito de outorga a prazo, tá? Ou como um aluguel, quer dizer, eu estou pagando um mês de outorga para poder operar a infraestrutura um mês, estou pagando o segundo mês para operar a infraestrutura mais um mês. Essa era a grande discussão. Tá? Aí eles viram, ó, quando o pagamento é à vista, não tem o que discutir. Eu paguei um valor à vista para operar uma concessão durante 20 anos. Então, eu reconheço caixa contra intangível. Não faz sentido no primeiro ano de concessão eu ter uma despesa gigantesca no meu PNL, no meu resultado. Quando o prazo é mais curto que o da concessão, a mesma coisa. Eu pago por 3 anos para ter direito de operar 20. Reconheço o intangível que eu amortizo durante os 20 anos. A grande dúvida deu quando o pagamento é casado, quando eu vou pagar em 20 anos, parcelas mensais, 240 parcelas, para operar uma concessão 20 anos. Então, o que, que a contabilidade deveria refletir? Uma compra a prazo, então ela traz a valor presente os pagamentos, registra um intangível, direito de outorga e um passivo, tá, obrigações da concessão, ou ela trata como se fosse um aluguel, ela paga um mês para operar um mês, paga um mês para operar um mês, tá? Como se fosse alugar um carro aí, que você devolve no dia seguinte. Então, se você paga um mês para operar um mês, você não reconhece o passivo, você só reconhece do tempo que você operou, você não reconhece o passivo cheio. Isso chama contrato executório, eu vou falar um pouco depois. E o outro ponto, que também se discute muito, eu vou mostrar mais para frente, é como tratar a atualização monetária disso. Eu reconheço um passivo que eu vou pagar em 20 anos, esse passivo é corrigido pelo IPCA anualmente. Como que eu contabilizo isso? Tá? Esse problema no Brasil foi bem pesado. Tá? Se vocês assim, o aeroporto de Viracopos teve efeito contábil pesado com isso, Guarulhos, algumas estradas, sempre com essa parte da atualização monetária. Essa discussão se é aluguel ou não, assim, eu acho muito difícil alguma concessão você poder pagar 2 meses de outorga e sair da concessão, tá? Por que que eu acho difícil? Senão você constrói, usa o seu investidor, que é uma construtora, transfere todo o lucro para lá e abandona a concessão na sequência, a Deus dará. Então, é muito difícil, nenhum governo iria aceitar isso muito fácil, tá? É um risco muito grande. Então, a gente vai falar um pouquinho desse tema agora, não tem norma contábil, e basicamente falar desse assunto durante a aula. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então, falando um pouco aí de concessão onerosa, então, a concessão onerosa surge de uma licitação de quem paga mais por aceitar a concessão.
Normalmente, as licitações podem ter duas configurações. Ou quem paga mais para levar a concessão, que é uma licitação, uma concessão onerosa, ou é uma concessão não onerosa, que é o oposto, eles fazem um leilão reverso. Quem cobrar menos do usuário, leva, tá? Então tem dos dois jeitos, quem paga mais para assumir a estrada ou quem aceita cobrar menos pedágio. A gente está falando de quem paga mais para operar a estrada. Então é o que eu comentei. Se o pagamento tem um prazo inferior ao contrato, é muito claro que você está pagando 3, 4, 5 anos para operar aquela infraestrutura há 20 anos. Então, você reconhece o intangível contra o caixa e contra o passivo. O problema surgia quando era ao mesmo tempo. Tá? Hoje, a linha de raciocínio normalmente, é uma compra de um direito a prazo, direito de operar a concessão por 20, 30 anos a prazo. Uma ou outra concessão tem lógica contratual para dizer que pode sair do contrato a qualquer momento, tá? Mas é raro, tá? Eu já pediram consulta aqui para o escritório, na FIPECAF, para não reconhecer isso, normalmente não faz sentido, você não pode devolver. Você pode quebrar, você pode devolver, mas você vai pagar uma indenização altíssima, tá? Então, normalmente, esse modelo de contrato executório, que é um off-balance, isso nunca cola, tá? É muito raro. Para tentar mostrar a diferença desses dois, pessoal, eu vou fazer um exemplo numérico aqui, tá? Então, o exemplo é hipotético, é só 3 anos. Eu fiz tudo para o exemplo ficar bem fácil e bem, como se diz, bem transparente a diferença de tratar como executório ou como, entre aspas, aí uma compra a prazo. Tá, então eu estou usando 3 anos, não existe concessão com prazo tão curto, mas visualmente é mais fácil. Para ter direito a essa concessão, eu vou pagar 3 pagamentos de 150, um por ano. Então eu vou pagar dentro dos 3 anos, 450, 150 vezes 3, 450. E eu vou arrecadar 200 ao ano. Então, em termos de caixa, o meu caixa vai ser positivo em 50 todo ano, ignorando o restante da empresa. Só com essas informações, eu vou ter uma saída de caixa em 3 anos de 450 e uma entrada de caixa de 600, 150 de lucro. Tá? Eu só vou ter essas variáveis na minha simulação. E eu estou usando uma taxa de 23,4 para dar um número redondo, tá? A gente ainda vai falar dessa taxa, é o grande X, tá? Então, eu preparei aqui o modelo no qual eu reconheço o passivo e o intangível. O direito de outorga é ativado, é o modelo mais tradicional. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, é falar por quanto que eu registro no balanço essa concessão, tá? Eu tenho 3 pagamentos de 150. Então, o que que eu faço? Eu trago a valor presente, eu desconto a valor presente, 3 pagamentos de 150 por uma taxa de 23,4 ao ano. Quando eu faço esse desconto, dá R$ 300. Então, nesse momento, no balanço do ano zero, seria como se fosse 1º de janeiro do primeiro ano, quando você assina o contrato, você tem um intangível de 300 e um passivo de 300, tá? O ativo, ele é o seu direito de operar a concessão, ele vai se exaurir em 3 anos. Então, para cada ano, eu vou amortizar 100, tá? Então, o ativo no final do ano 1 vale 200, no final do ano 2, 100, e no final do terceiro ano, 0, por isso que eu nem coloquei o terceiro ano, tá? Então, a gente vem aqui, ó, tem uma amortização de 100 ao ano, porque eu tinha direito de operar 3 anos, eu vou cada ano tendo um ano a menos para operar a infraestrutura. E o passivo financeiro eu trato como uma dívida. O saldo inicial é 300, reconheço uma despesa financeira pela mesma taxa que eu descontei, então 300 vezes 23,4 dá 70.
Então, esse 70 eu aumento o saldo do meu passivo contra resultado. Pago 150, credito caixa, reduzo o valor da minha dívida. Saldo final do primeiro ano, 220. E o que transita no resultado é só despesa financeira, não é o caixa. No segundo ano, eu tenho uma despesa financeira um pouquinho menor, 220 vezes 23,4 dá uma despesa financeira de 51. Menos um pagamento de 150 contra o caixa, o meu saldo final do passivo é 122. E aqui a minha despesa financeira. No último ano, 122 vezes 23,4 dá 28. Então, eu tinha um passivo de 122, somo 28, chego a 150. Pago, zerei. Então, no final do terceiro ano, eu zerei também o passivo. Aqui é a despesa financeira. Então, a gente pode ver que o valor presente transitou por amortização. A diferença do valor presente para os pagamentos efetivamente realizados é a despesa financeira que soma 150. Tem algum ponto de arredondamento aqui. Como a despesa financeira é decrescente, o lucro da concessão é crescente. Tá? Eventualmente, se eu esticasse o prazo, era prejuízo no começo e mais lucro no final. Tá? Pontos importantes. Nenhuma dessas duas despesas transita no EBITDA. Tá? Por outro lado, esse passivo pode ser visto como uma dívida, tá? Na hora de calcular o endividamento. E aí, só terminar outro modelo, daí eu abro para alguma dúvida. Quando eu trato como aluguel, a gente vem para um nível de contabilidade bem tranquila. Eu tenho a minha receita de 200 todo ano e a minha despesa de 150. Eu não tenho que falar de passivo nem ativo do direito de outorga. E esse 150 transita no EBITDA, compõe o EBITDA como um custo operacional. Então, olha o que a gente vê. Aqui não faz parte do EBITDA, aqui faz parte. Toda despesa é a somatória dessas duas linhas. O que muda é o quanto eu tenho de despesa em cada ano, mas o total é o mesmo. Se a receita é a mesma, o lucro é o mesmo, só tem questão de R$ 1 aqui de arredondamento. Tá? Mas a anatomia do lucro muda. Hoje esse tratamento não é aceito, só se o contrato for muito claro que pode sair, tá? Então, pessoal, deu para entender essa diferença? Isso é o que se faz mais na prática, tá? E os valores são altos. No aeroporto, a gente está falando de 20 bi de Guarulhos, por exemplo, tá? Então, eu queria ver se deu para entender até aqui, pessoal. O tratamento fiscal eu entendo que segue o contábil, não existe ainda regra fiscal específica para isso. Tá? E aí, onde o negócio pega no Brasil? Normalmente, esses contratos são de longo prazo, 20 anos. Normalmente, ele tem uma correção que ocorre no passivo e no valor que você pode cobrar. Mas aí eu crio um problemão contábil, porque, por exemplo, vamos supor que a inflação é 10% no ano. Eu pego esse 220 que eu vou pagar em 2 anos e aplico 10%. Isso é a minha atualização monetária, 22. Quer dizer, eu afeto o resultado quando tem atualização monetária por todos os anos que faltam de uma vez quando eu penso no passivo, eu coloco um efeito acumulado. A minha receita vai crescer também. Só que a minha receita desse mesmo ano no resultado, ela só tem um ano de atualização. Quer dizer, eu estou devendo 220 e eu faturo bem menos na prática. Tá? Esse exemplo não é muito bom para isso. O que acontece? Eu tenho um mismatching aí, uma inconsistência no resultado, porque eu tenho o quanto de receita que aquela atualização me gerou no ano, e eu tenho uma despesa financeira de vários anos. Tá? Isso que está dando problema. O Brasil tentou indicar para o IASB, até o professor Eliseu, que foi um dos que capitaneou isso,
que essa atualização monetária, eu até tenho em Excel esse modelo, ela deveria aumentar o valor do intangível e transitar no resultado como amortização, para fazer frente à receita. Mas o IASB entende que isso é correção monetária ou é custo de empréstimo e não pode, tá? Mas, em tese, isso está causando uma deformidade, porque você reconhece a atualização monetária sobre um passivo de vários anos, tem receita para isso, só que a receita é reconhecida constantemente, né? Conforme o contrato é cumprido, tá? Então esse ponto está dando muita discussão. É igualzinho quando você pega a dívida em dólar porque a sua receita é em dólar, que você, na verdade, não tem uma exposição cambial, você tem receita em dólar. Para esse ponto, a gente consegue usar hedge account. Por quê? Risco cambial eu posso proteger com dívida. Risco inflacionário ou risco de juros eu não posso fazer hedge account com dívida. Tá, então, acaba que aqui eu não tenho o que fazer, dá esse problema no resultado e pronto, tá? Então, mostrar alguns exemplos aí, explicar alguns conceitos a mais de outorga. Na prática, existem dois tipos de outorga, tá, pessoal? Existe uma outorga que eu chamo fixa, eu pago e pronto, que é o que eu estava explicando até agora. Participei de um processo de licitação e eu vou pagar e acabou, independente da receita que eu tenho. Então, eu peguei. Puta, o exemplo está errado aqui, tá, pessoal? Não é CEMIG GT isso aqui, é Guarulhos. Tá, isso aqui é Guarulhos. Então, aqui era Guarulhos, anual de 2017. Então, quando foi feita a concessão de Guarulhos, foi por quem paga mais. Então, esse parágrafo explica a outorga fixa. É aquela outorga que ele tem que pagar. Então, ele vai ter que pagar 6 bi para o governo, tá, em 20 parcelas anuais corrigidas pelo IPCA. Então, ele teve que reconhecer esse intangível contra esse passivo. E aí, hoje, ele está reconhecido aqui, ó, 12 bi no não circulante, 245 milhões no circulante, aí uns 12,5, tá? Aqui as atualizações, tá, é a despesa financeira. Uma parte eles ativam, eu vou explicar mais para o final do curso por quê, mas aqui é a atualização. A gente pode olhar que a gente está falando de 1 bilhão no ano, tá? E aqui os pagamentos. Tá? Então, é exatamente o que eu mostrei, despesa financeira e pagamentos. Adição é só na outorga variável e transferência é de circulante para não circulante. E compensação foi o reequilíbrio que foi feito nesse contrato, tá? Então, vejam a severidade dos valores, tá? E, normalmente, quase toda a concessão, além dessa fixa, ela tem uma outorga que a gente chama de variável. O que é outorga variável? É tipo um pedágio. Para cada R$ 1 que você fatura, 10 centavos você paga para o poder concedente. Então, isso é muito comum, tá? Conta de energia está lotado de outorga com nome diferente ali dentro. Pedágio. 3% do que você paga de pedágio vai para o poder concedente. 10% do que você gasta no aeroporto em lanchonete vai para o poder concedente. Tá? Desculpa, do aluguel que a lanchonete paga no aeroporto. Então, é comum você ter a figura do outorga variável. Outorga variável ela é devida em cima da receita da concessionária. Então, outorga variável eu nunca reconheço o futuro. Conforme a concessionária tem receita, ela reconhece uma outorga variável e ela é paga todo ano. Então, eu não reconheço o futuro porque eu não tenho nenhuma obrigação. A concessionária ainda não arrecadou, não tem por que ela reconhecer um passivo. Ela só vai contabilizando a outorga conforme ela incorre em receita. Tá?
Então, vejam que a outorga variável, basicamente, ela tem um saldo inicial, sempre no circulante, porque ela é paga dentro de 12 meses. Ela é paga, tá? Teve um desconto, mas ela é paga, e eu constituo a outorga que vai ser paga no próximo ano. Então, todo ano eu pago a outorga variável, do ano. Tá? Então, eu não contabilizo outorga variável futura, só a do ano, porque só é uma obrigação presente da concessionária quando ela tem a receita. Tá? E a gente está falando de 10% mais um adicional de 15%, conforme passa de um limite, tipo imposto de renda. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tá. Aqui está Guarulhos, vamos alterar, aqui não é Guarulhos de novo. Tá? O que, que é aqui? É a Ecovias. Desculpa. Aqui é a CEMIG GT. Estou lembrando aqui qual que é o exemplo. São a CEMIG Geração e Transmissão, não é Guarulhos. Então, o que, que acontece, pessoal? As geradoras hidrelétricas, elas tinham uma obrigação pelo uso do bem público. É uma outorga, tá? E aí a CEMIG GT, por muito tempo, eles reconheceram isso como uma despesa conforme eles pagavam. Eles linearizavam a despesa, mas era uma despesa todo mês, uma despesa operacional. Entrou o FRS, eles falaram, opa, espera aí, eu deveria ter ativado esse passivo lá atrás e não o fiz. Então, o que, que a CEMIG fez? Ela refez o cálculo desde a origem, como se fosse um passivo a valor presente e um ativo o direito de explorar aquela hidrelétrica. Tá? Então, eles fizeram um ajuste de forma retroativa, reconhecendo o passivo pelo valor presente dos pagamentos. Tá? Então, eles foram lá e aplicaram. Provavelmente, isso não deu muito efeito, porque eu chutaria que essas outorgas têm uns 15 anos à época, até que elas eram ali de 96, 95. Mas a CEMIG reconhecia a linear e passou para o modelo de ativar. Então, alguma dúvida dessa parte de outorga, pessoal? Então, agora a gente vai efetivamente falar de FRIC 12, tá? E CPC 01. Então, aqui é basicamente um resumo. O que aconteceu? A norma trouxe polêmica, tá? A gente aqui no escritório participava muito da parte de distribuidora, tinha muita discussão, tinham medo do empresariado também não ter imobilizado, achar que o custo de captação iria aumentar, que a percepção do mercado iria aumentar, que ter o imobilizado era algo mais seguro, tal, mas foi superado. Ela trata um pouco do escopo, que é quando que a infraestrutura está no imobilizado do poder concedente, quando é o imobilizado da concessionária. Então, a infraestrutura, que é exatamente o próximo slide, essa parte do escopo, a IFRIC faz duas perguntas, tá? Pergunta 1, pergunta 2. Se as duas respostas forem sim, o controle da infraestrutura está no poder concedente e o concessionário reconhece um ativo intangível ou um ativo financeiro. Se alguma das respostas for não, o concessionário reconhece o ativo imobilizado. Então, ele tem duas perguntas que ele testa de quem é o controle, se é do poder concedente ou do concessionário. Eu respondo sim para essas duas perguntas. Aí eu falo, ó, tudo bem, o imobilizado está no poder
concedente. E eu vou reconhecer um intangível, o ativo financeiro ou bifurcado, um pouco no intangível, um pouco no financeiro. Aí eu tenho que ter, o que significa ter um intangível? O intangível representa um direito de cobrar dos usuários. Então, eu reconheço o intangível quando existe risco de demanda, quando a minha receita vem da utilização da infraestrutura por parte dos usuários. Tá? E o ativo financeiro é quando eu tenho o direito de receber um valor do poder concedente. Esse valor que eu recebo do poder concedente, ele não pode ter risco de demanda. Eu recebo pela disponibilidade e não pela utilização da infraestrutura por seus usuários. Então, o ativo intangível é um direito de cobrar dos usuários, tem risco de demanda. O ativo financeiro não, é um valor periódico. Ele não é necessariamente fixo, ele pode flutuar por qualidade, por disponibilização, mas nunca por utilização, tá? E eu posso ter um modelo meio a meio. Por exemplo, eu tenho uma estrada que eu cobro pedágio de R$ 5. Fora isso, o poder concedente me faz uma transferência de 1 milhão ao mês. Então, eu teria um modelo bifurcado, a gente vai discutir mais. Aqui é um ponto essencial, tá? Vamos falar um pouco de intangível, que é mais fácil de entender. O que a norma entende, pessoal? O que é o racional dela? Eu comecei uma concessão do zero para a construção de uma estrada, a estrada vai ser pedagiada. Então, o que se entende? Que quando eu estou construindo um ativo imobilizado do poder concedente, só que ao invés dele me pagar em dinheiro, ele me paga num direito de operar a estrada por 20 anos e cobrar dos usuários. Então ele fala, ó, eu não vou te dar nada em dinheiro, mas eu vou deixar você cobrar dos usuários por 20 anos. Esse valor que você cobra dos usuários, ele recupera o seu custo de operação, desculpa, de construção, e ele também recupera o seu custo de operação. Então, você faz uma permuta com o poder concedente, tá? Em troca da infraestrutura que ele reconhece no imobilizado dele, você tem direito de cobrar. E aí, por muito tempo, o pessoal fala, é só mudar de linha, você tira do imobilizado e põe no intangível. Não, em tese, tá? Em tese, não é todo mundo que faz. Se eu estiver construindo algo para o poder concedente, eu deveria ter uma margem de lucro. Eu não vou construir no 0 a 0, tá? Então, essa é a ideia por trás, tá? Então, a gente vai falar um pouco da margem de construção. Outro ponto é custo de empréstimo, que a gente explicou. Custo de empréstimo, quando a infraestrutura está no intangível, a capitalização é obrigatória durante a construção. Custo de empréstimo, quando a infraestrutura é reconhecida como ativo financeiro, a capitalização é proibida. Acabei de construir, passo para a etapa de operação, aí é mais tradicional a receita. Tá? Eu tenho também um aspecto que impacta a contabilidade, que é manter um nível de o termo é meio estranho, mas de serviçabilidade, um nível de condições da infraestrutura. Então, aqui, imagina, pessoal, que eu vou operar uma estrada por 10 anos. O governo fala, você não precisa recapear nunca a estrada, mas no último mês, antes de você me devolver, eu quero que você faça o recapeamento total da estrada. Por muito tempo, isso era uma despesa da concessionária só no último mês. Quer dizer, o último ano dava prejuízo da estrada, em termos mais pragmáticos. Agora, não. Agora eu tenho que recapear a estrada porque a estrada foi utilizada por 10 anos. Então, eu vou reconhecendo uma provisão todo ano no meu resultado. Quando chegar o momento de recapear, o valor que eu vou pagar para recapear já está no passivo. Aí eu pago, credito passivo e mato a minha obrigação de recapear. Essa foi uma nova impacto aí da norma. O Brasil, ele tem a ICPC 01, que é exatamente a IFRIC 12, é uma tradução ao pé da letra. E ele tem uma orientação é jabuticaba, só tem no Brasil, ele te orienta como aplicar a norma. Então, ele basicamente dá um detalhamento de como aplicar a ICPC 01 e
ele entra um pouco mais a fundo em alguns setores: estrada, energia, telecom e ferrovia. Basicamente é para falar que muita geradora está fora, telecom está fora e ferrovia está fora. Então isso aqui é uma coisa estranha, tá? Alguns reguladores, a começar pela ANEEL, né, de energia elétrica, eles discordam dessa norma, porque eles falam: eu, como regulador, uma das minhas atribuições é manter o controle sobre esse mobilizado. Como eu não estou no dia a dia, eu preciso da contabilidade, de algum meio de prestação de conta, para eu saber como está esse mobilizado, até para eu ajustar a tarifa pelos seus investimentos. Então, embora eu até concorde que na essência é um intangível, eu não sou um usuário-alvo da contabilidade. A contabilidade, pela sua estrutura conceitual, ela foca em investidor e credor, atual e futuro, na tomada de decisão econômica. Eu não sou investidor, eu não sou credor, e quiçá eu quero tomar a decisão econômica de vender ou comprar dívida ou ações da empresa. Eu tenho que regular. Então, a contabilidade tradicional não é feita para o meu fim. Então, eu não quero que as empresas adotem a ICPC 01. Legal. O regulador pode não querer, mas ele não pode exigir nada que altere os registros comerciais de uma empresa. Por quê? Porque a empresa segue estritamente a lei das SAs. Uma ANEEL, uma NTT, uma Argesa, qualquer agência reguladora, ela não tem autoridade para passar por cima de lei. Tá? O único órgão que tem autoridade para emitir norma contábil, vamos pôr assim, órgão, né, seria o Conselho Monetário Nacional, para bancos, só ele, porque isso é previsto em lei. Tá? Então, elas ficaram um pouco vendidos. Aí a ANEEL foi ligeira e ela viu que a lei das SAs fala: eu não posso, você, concedente, você não pode mudar a contabilidade comercial. Nem a CVM pode, diga-se de passagem. Só que você pode exigir ajustes adicionais. Para quem foi feito esse trecho de pedir uma contabilidade à parte? Quer dizer, você partir da contabilidade societária e pedir uma contabilidade 2, o fisco. Porque o fisco também não tem poder para mudar a contabilidade de empresa. Tá? Isso é importante no Brasil, pessoal. O fisco não pode exigir lançamento de débito ou crédito. Ele não tem autoridade legal para isso. Tá? O que ele tem é o LALUR, quer dizer, ele parte do contábil e faz ajustes extras contábeis. O fisco no Brasil não pode mexer em contabilidade. Ele não é regulador. Tá? E aí a ANEEL falou que era a mesma coisa, só que em vez de chamar de LALUR, eu chamo de contabilidade regulatória, aí volto imobilizado. A ANEEL fez isso, tá? Para o setor da ANEEL funcionou bem. O que está acontecendo de uns anos para cá? Um monte de agência reguladora está implementando contabilidade regulatória. Um monte está tentando influenciar a contabilidade societária das empresas, algo ilegal. Tá? E aí, hoje, contabilidade regulatória, eu vejo que existe um pouco de problema, porque isso gera um custo para o usuário. Tá? Então, o que a gente às vezes tenta falar aí quando tem oportunidade com o regulador é que, ao invés dele exigir uma contabilidade regulatória, ele pode pedir informações contábeis no formato que ele quer. Quer dizer, ele não precisa criar um balanço, ele só exige alguma informação que ele quer. Qual que é o CAPEX, o que foi o OPEX da empresa, abertura da receita por cidade, sei lá. Ele pode exigir coisas adicionais, com comprovação no razão da empresa, quer dizer, com lastro contábil. E o problema do ativo imobilizado, ele pode criar um manual de controle patrimonial extracontábil, que tem link com a contabilidade, mas é extracontábil. Essa é a tendência, tá? Por exemplo, a ANA, que regula esse saneamento, ela está implementando a torta e direito nas cidades, tá? Ela está exigindo contabilidade regulatória. Aí o poder concedente tem que avaliar o custo-benefício, isso gera custo para o usuário, tá? Não é a concessionária que arca com isso no final do dia. Então, esse assunto está bem em voga hoje, contabilidade regulatória. Tá? Para cair dentro da norma, pessoal, então agora indo para a norma passo a passo.
eu tenho, se eu cumprir, eu concessionária, essas duas condições, imobilizado o poder concedente, eu concessionária, estou dentro da ICPC 01, reconheço ou um ativo financeiro ou um ativo intangível ou bifurcado. Mas tem que cumprir as duas condições de forma concomitante. A primeira, que a infraestrutura seja revertida ao poder concedente no final da concessão. Tá? Então, essa é a mais fácil de analisar, tá, pessoal? Quer dizer, a infraestrutura no final da concessão ou numa interrupção durante o contrato de concessão, seja caducidade, seja o que for, volta, com ou sem indenização. E aqui que é o ponto dúbio. O contrato, né, o poder concedente, por meio do contrato de concessão, ele controla ou regula três coisas. O que você pode fazer com a concessão, quais são os serviços, quais os usuários e o preço. Tá? Então, essa parte especificamente do preço é onde diversas concessões no Brasil saíram da ICPC 01, a gente vai comentar algumas delas, tá? Quer dizer, você consegue ter contratos muito próximos que saem da ICPC 01, enquanto outros ficam. Por isso que, principalmente, o professor Eliseu, ele fala que essas regras são forma sobre essência. Dois contratos iguais, por um joguinho de palavra, acabam contabilizados de forma totalmente diferente. Então, tem que cumprir as duas. Eu vou falar um pouco das duas. Então, a primeira é: o concedente controla qualquer participação residual ao final da concessão. Sim, isso está na lei das concessões, isso é lei, isso é obrigado de estar incorporado no contrato de concessão. Tá? E toda a infraestrutura que reverte para o poder concedente, que ainda não foi amortizada ou depreciada, é passível de indenização. Tá? Seja quando termina a concessão, seja numa situação excepcional de encampação. Tá? Quando tem encampação ou caducidade, que é quase igual, tem um monte de arbitragem rolando no Brasil sobre isso, tá? De discussão com o poder concedente. Tá? Um que eu acho que a maioria das empresas conhece é Viracopos. Viracopos está em pé de guerra com a ANAC. Diversas estradas estão brigando com a NTT. Quanto que tem direito de indenização se o contrato não chegou até o final? Tá, então, basicamente, qualquer concessão tradicional, qualquer concessão dentro da lei das concessões, qualquer concessão que seja de serviço público tem que voltar. Nunca vi discussão com isso, tá? O único setor que eu já ouvi falar que não se enquadra aqui é telecom na Inglaterra, que lá é assim, a concessão de telecom é eterna. Você só perde a sua concessão se seu serviço for ruim. Então, em tese, nunca mais volta para o governo. Ou seja, é uma privatização lá. Só lá. No Brasil, eu nunca vi uma concessão que não enquadra nessa condição. Eu nunca vi aí vendo, sei lá, 15 anos vendo concessão. Agora, aqui que é o problema. Então, a segunda condição é: o concedente controla ou regula quais serviços, quais usuários e o preço. Tá? O serviço, normalmente, o contrato fala tudo que você pode ter de receita. E o usuário, normalmente, ele busca você não restringir usuários. Tá? Então, segundo a Constituição e a lei das concessões, em maior ou menor grau, tudo isso é uma obrigação contratual, tem que estar no contrato. Na prática, principalmente quando a gente fala de serviço, nem sempre está exatamente regulado. Então, três setores ficaram famosos por sair do ICPC 01. Primeiro, as geradoras de energia, principalmente as antigas, tá? Esquece, por enquanto, aquele modelo de cotas que foi implementado em 2014. Tipo, vamos pensar, Itaipu, usina eólica, usina solar, tudo saiu. Por quê? Pensando aí nas geradoras de energia, nas principais, como funcionava o contrato? Você vendia 80% da sua produção com preço
contratualmente definido. Esse preço era baixinho. O excedente você negocia no Mercado Livre, é como se fosse uma bolsa, que por muito tempo ficou num preço absurdo. Vocês lembram de bandeira vermelha, por exemplo, na conta de energia? Ficava ali. Hoje está mínima, mas ficou por muito tempo na máxima. Então, na primeira análise, as empresas falaram: pô, eu sou uma geradora hidrelétrica, eu estou dentro. Não, porque no começo eles olhavam quantidade de energia e a 80% era negociada com preço pré-estabelecido, com preço fixado em contrato de concessão, né? Só corrige pelo IGPM. 20% preço livre. Então, quando eles olhavam a quantidade de energia, o preço era basicamente regulado. Aí o pessoal foi esperto, falou: em vez de eu olhar a quantidade de energia, deixa eu olhar quanto da minha receita é regulada, quanto não é regulada. E aí eles perceberam que, embora só 20% seja negociada no Mercado Livre, como o preço é muito mais alto, a maior parte da receita vinha de Mercado Livre e não de preço pré-estabelecido no contrato. Então, quando eles inverteram o ônus para a receita, eles falam: opa, a maior parte da minha receita não é regulada, estou fora da norma. Outros tipos de geradora está tudo fora, tá? Porque é tudo mercado, tá? Não tem contrato, tá? Então, PCH, pequena hidrelétrica, eólica, solar, tá? Tudo isso é livre, tá? Hoje uma tendência que a gente tem é ter hidrelétrica, aí na água você lota de placa solar, tá? Esse que é o modelo atualmente que está meio na moda aí no Brasil. Ferrovia, todas as ferrovias são da União. Por que ferrovia saiu da ICPC 01? Porque eles falam que o contrato ele define uma coisa que chama price cap. Ele define o preço máximo que você pode cobrar. E aí as ferrovias falam que se elas cobrarem o preço máximo, ninguém usa a ferrovia. Então, na prática, aquele price cap é a mesma coisa que nada. Se não tivesse o price cap, eles cobrariam o mesmo preço do usuário, que aquele price cap não é substantivo. Ele ter ou não muda nada, ele é muito caro. Então, ferrovia continua reconhecendo imobilizado, é só olhar o balanço da Vale, da Rumo, da ALL, qualquer uma dessas. Está tudo no imobilizado. E telecom ficou fora por quê? Porque eles falam que quase toda a receita da telecom hoje é não regulada. O que é regulado é o pulso e a tarifa de interconexão, a TRAF, salvo engano é o nome, que é o quanto você paga de interconexão para eu que sou de São Paulo ligar lá para Porto Alegre. Tá? O resto não é regulado, ligação de celular, internet, tudo isso não é regulado, então o telecom ficou fora, tá? Outros que eu já vi fora, Ibirapuera, aqui em São Paulo, está fora. Por quê? Porque eles cobram o quanto eles querem, não é tão regulado ali. Ou Sambódromo de São Paulo. Sambódromo é um contrato de 30 anos e volta para a prefeitura. Nesses 30 anos, o concessionário cobra o quanto quer pelo uso do AMB, do Sambódromo, tá? Exceto durante o carnaval que volta para a prefeitura. Então, não é regulado o preço, está fora, é um contrato de leasing operacional. Tá bom? Então, alguns setores que hoje no Brasil tem ou não energia elétrica, está tudo dentro, exceto geradoras alternativas, né, as geradoras com fonte alternativa e as hidrelétricas que não aderiram ao regime de cotas. Rodovia está dentro, gás está dentro, saneamento está dentro, PPP hospitalar está dentro, ferrovia está fora. Então aqui também é fora. Telefonia está fora. Porto está dentro. Quando você faz uma concessão de um porto, está dentro. O arrendamento do terminal que tem dentro do porto é arrendamento. Ele confere direito de uso a quem arrenda o terminal. Você pode usar um terminal para passar só mercadoria própria. Mas o porto, se for ele inteiro, aí é uma concessão. Aeroporto, concessão. Cadeia, já tem, tá? Logicamente, não da parte de segurança, da parte cinza, tá? O administrativo, a infraestrutura tem e está dentro.
Mobilidade urbana, em geral, trem e metrô estão dentro. Ônibus está fora. Ônibus, normalmente o ônibus, ele é da empresa de ônibus. Só o terminal que é do governo. O ônibus é da empresa. O único de ônibus que eu conheço que está dentro da norma é o trólebus em São Paulo, que é aquele ônibus elétrico. Por quê? Porque a prefeitura teve que falar, esse ônibus fica para mim se terminar a concessão. Por que que fica comigo? Porque quem vai querer ficar com ônibus elétrico? Só serve aqui na cidade de São Paulo, acho eu, né? Não conheço todas as cidades. Então, esse é um pouco do panorama de quem está dentro e quem está fora da norma. Deu para entender até aqui, pessoal? Tá. É. Então, a gente vai falar um pouco de receita de construção dentro do conceito de concessões, tá, pessoal? Então, lembrar, receita de essa norma FRS 15, ela fala que para cada contrato você tem que seguir 5 etapas, né? Quando termina a quinta, você montou sua política contábil. Então, primeiro você identifica o contrato. Quer dizer, esse contrato está dentro da norma ou não, tá? O que que eu vejo dessa primeira etapa em concessões? Eu já reconheço receita quando eu já estou prestando um serviço público, mas o contrato não foi formalizado pelo poder concedente. E oposto, o contrato terminou, mas eu continuo operando de forma emergencial. Tá? Então, nas duas pontas tem análise. Não tem resposta pronta, é muito mais uma análise jurídica do que contábil. Identificar as obrigações de desempenho. Então, eu tenho obrigação de construir e a obrigação de operar via de regra. Aí muda um detalhe que muito balanço está errado. Enquanto eu estou construindo, eu não tenho ativo intangível, nem mesmo ativo financeiro. Então, quando eu estou construindo, eu tenho ativo de contrato. Lembrem da norma que eu falei. Não existe intangível em construção. Tá? O certo é ativo de contrato. Tá? Então, se vocês têm a empresa no portfólio de vocês que é concessão, intangível em construção quase nunca faz sentido, tá? A CVM pega no pé desse ponto, tá? Eu já vi eles mandarem ofício para republicar por causa disso. Mesmo sendo o mesmo valor, tem que estar segregado. Determinar preço da transação. Então, aqui é falar qual que é a minha receita de construção? É custo mais margem. Tá? Aqui em PPP dá muito problema, porque eventualmente eu tenho uma PPP que paga um valor de 100 mil por mês de contraprestação. Quanto dessa contraprestação que está remunerando a construção, quanto está remunerando a operação? Então, aqui é bem complexo. Tá? E reconhecimento de receita, que a gente vai falar depois. Tá? Então, aqui o ponto principal, eu sempre vou ter um lucro na construção e na operação. Por muito tempo, as concessões nunca tinham lucro enquanto estavam construindo, era ali o ativo diferido, quase. Dava sempre zero. Agora não. Agora, em tese, tá? Em tese, não é todo mundo que faz isso, mas em tese deveria ter uma margem de construção, um lucro já na construção. Se eu reconheço o lucro na construção, o lucro da operação vai reduzir, né? Porque tudo é caixa no final. Então, se a minha concessão vai ter uma margem, tá, um caixa positivo de 100, e eu já adiantei 20 de lucro para a construção, meu lucro da operação é 80. Se eu falar que meu lucro da construção é zero, meu lucro da operação é 100. Tá? Então, o que, que eles entendem é que são duas atividades distintas, cada qual deveria ter seu lucro. A gente ainda vai falar um pouco de margem de construção. Então, eles falam que entender uma concessão como duas etapas é a aplicação da essência econômica, tá? Daquele princípio norteador da contabilidade.
E aí, na época, eles até justificavam que accounting follow economics, ou seja, a contabilidade seguia pela economia. Ela tem que refletir a realidade econômica dos contratos. Tá? E aí alguns pontos que eu achei, tá, que afetam concessões na hora de determinar o valor da receita, tá? Então, um ponto importante é, se eu forneço algo para você, conta d'água, e te dou cashback conforme você economiza água, não sei se vocês lembram, a Sabesp tinha. Esse cashback que eu estou te dando, esse crédito de desconto na próxima fatura, não é despesa de vendas, é uma redutora da receita, porque eu estou vendendo energia, estou vendendo água para o cliente, em troca disso eu estou dando um direito de desconto. Então, é redutora da receita. Lembrar de fazer valor presente para renegociação e quando eu estou tratando de PPP, que é um ponto mais de ativo financeiro que eu vou mostrar depois. Tá? Um ponto que impactou quase todas as empresas do setor elétrico quando adotaram a IFRS 15. Normalmente, falar primeiro de distribuidora que eu conheço um pouco melhor, o que ela fala? Se seu serviço é ruim, se você tem muita parada de energia, que a gente chama de FEC, que é a interrupção de energia, eu te cobro uma multa. Se você teve até pouca parada de energia, mas a população ficou muito tempo sem energia, quer dizer, a energia parou poucas vezes, mas com tempo muito longo, eu também te dou uma multa. Só que aí, em vez de FEC, que é frequência, eu dou uma multa que chama DEC, que é duração. Sempre as concessionárias reconheceram isso como despesa de venda. Então, essa despesa não afetava a margem bruta da empresa. Agora, ela é uma variação da receita, quer dizer, ela é um componente que reduz a receita líquida, logo diminuiu a margem das empresas, tá? E o último conceito que a gente viu em receita é quando tem contraprestação não monetária, que é algo que na época eu falei para vocês, só que quase não existe, tirando as concessões. Então, o que é isso? É quando eu vendo algo e, ao invés de receber dinheiro, eu recebo um outro ativo, um ativo in natura. É exatamente o caso do ativo intangível. Eu estou construindo uma infraestrutura, um ativo imobilizado para o poder concedente e, em troca disso, ele está me dando o intangível, um direito de operar e cobrar dos usuários. Então, e aí a norma fala, sempre que você recebe um ativo in natura, um ativo que não é dinheiro, ele entra no balanço a valor justo. Debito esse ativo no balanço a valor justo, credito resultado como receita. Então, em tese, o intangível deveria ser sempre maior do que o custo para construir aquilo, porque ninguém faz nada ao custo. A gente até vai discutir essa parte de margem de construção daqui a pouquinho. Tá? E o último que eu ia falar de receita é, a gente viu na norma que na última etapa, um dos pontos que ela trata é assim, tudo bem, eu tenho uma obrigação de desempenho, obrigação de performance, eu já aloquei um preço para ela, só que como eu reconheço a receita dessa obrigação? Conforme a obrigação vai sendo cumprida ou só no momento do tempo? Então, quando a gente fala de operação de uma concessão, é muito tranquilo entender que é no momento, no ponto. Uma concessão de energia é quando eu entrego energia para o consumidor. Uma estrada é quando o consumidor, ou sei lá como falaria, o motorista, ele utiliza a estrada. A água é quando ele utiliza a água. Nesse mesmo momento também tem a receita de saneamento. Tá? Então, isso é meio que não tem muito o que criar novidade. Tá? O problema é a construção. Eu deveria ter uma receita quando eu termino a construção ou à medida que eu vou construindo. Aí, na norma, eu mostrei para vocês que quando uma só dessas três condições é cumprido,
cumprida, a minha receita é reconhecida à medida que é reconhecida continuamente. Então, o que que ocorre? Para as concessões, essas duas condições são cumpridas. Por quê? Porque o ativo já é do governo. Eu estou duplicando uma estrada. Conforme eu vou duplicando a estrada, aquele trecho duplicado automaticamente é do governo já. Não é meu. Ele automaticamente já é do governo. Então, eu cumpro a questão 2. E a 3, conforme eu estou construindo uma estrada, eu não tenho utilidade para aquela estrada. Se ela não tiver na posse do governo, não serve para nada para mim. E, por lei, se eu construir a estrada, eu tenho o direito de receber pelo quanto eu construí. Isso está na lei das concessões e está em todos os contratos de concessão. Tá? A indenização pelos investimentos realizados em bens reversíveis ainda não depreciados e amortizados. Então, como etapa de construção cumpre o critério 2 e o 3, eu uso o POC para estar reconhecendo esta receita. Tá bom? Tem um pouquinho rápido, pessoal, mas está dando para acompanhar? Tá? E aí, só mostrar um pouco do... Só um minuto, pessoal. Vou voltar aqui, agora que eu vi aqui pela minha câmera. Então, fala só um pouco mais de contrato de construção, da parte de construção, que eu uso tudo aquilo que a gente já mostrou na norma de receita, então não vou ficar repetindo tanto, mas eu uso o POC, sendo a minha receita o custo de construção mais uma eventual margem que pode ser zero, que vai ser o nosso foco. Então, eu reconheço a receita pelo POC, tá? E aí, o POC, a receita é sempre custo mais margem de lucro, que a gente vai ver que normalmente é zero. Todo ativo que eu estou construindo, eu reconheço como ativo de contrato, é o antigo imobilizado em construção, intangível em construção. Então, ele é o ativo de contrato. Conforme a obra fica pronta, eu baixo uma parcela do ativo de contrato e reconheço um intangível e um ativo financeiro. Dois pontos essenciais aqui, pessoal. O ativo de contrato, ele é uma conta à parte, ele não fica dentro do intangível e ele não pode chamar intangível. Então, ele é ativo de contrato e fora do intangível, fora do ativo financeiro. Então, hoje tem bastante discussão de até que momento a infraestrutura é um ativo de contrato, tá? Tem bastante discussão no mercado sobre isso, mas é uma regra meramente de reconhecimento, de apresentação. O fato de ser ativo de contrato não muda o valor contábil em relação a se fosse intangível em construção, se fosse ativo financeiro em construção. É mais uma questão de apresentação e não de mensuração. Vou mostrar um pouco mais para vocês agora com razonete hipotético. Então, quando eu falo de uma concessão, tá, durante a construção, eu tenho o gasto, que a contrapartida é caixa, fornecedores. Eu tenho o custo de construção, que a contrapartida é na DRE. E eu tenho a receita de construção. Tá? Então, numa concessão, eventualmente esse valor é igual a esse, mas eu sou obrigado a reconhecer ambos os valores. Tá? Mesmo que a receita de construção seja igual ao custo de construção, eu sou obrigado a reconhecer a receita de construção e o custo de construção. Eu sou obrigado. Tá? Só que, normalmente, num contrato de construção, eu mato o meu ativo de contrato contra o caixa. Na concessão, eu não recebo caixa. Eu tenho o valor justo da infraestrutura, que basicamente eu corto esse com esse. O que sobra é a receita de construção, que conforme a gente viu agora de pouco, é o valor justo da infraestrutura que eu entreguei
para o poder concedente. Então, ao invés de receber dinheiro, eu vou ter esse valor justo da infraestrutura. Termino a obra, reclassifico para o intangível se eu tiver um direito de cobrar dos usuários. Se eu tiver um direito de receber do poder concedente pela operação e pela construção, eu reclassifico para o ativo financeiro. Tá tudo certo até aqui, pessoal? Daqui a pouco vai chegar a parte com número, tá, pessoal? Então, pessoal, só queria mostrar mais um tema hoje, que acabou um pouquinho antes aí por causa de um call, pessoal, que é a margem de construção, tá? Isso aqui dá muita discussão, tá? O que é a discussão aqui, pessoal? Se entende que você está construindo uma infraestrutura para o poder concedente e o preço que você tem, a receita que você tem de construção, seria exatamente aquele valor que você cobraria do governo caso ele fosse te pagar em dinheiro. Então, em tese, sempre deveria ter margem positiva. Maior se você não terceiriza, menor se você terceiriza, porque quando você terceiriza as obras, que é o padrão, grande parte da margem está no empreiteiro. Mas você tem direito a alguma margem, porque você assume a responsabilidade primária e porque você coordena tudo aquilo. O fato de terceirizar, qualquer empreiteira terceiriza, tá? Todas terceirizam. Então, isso dentro de uma concessão ou fora, as obras são terceirizadas. Então, o próprio OCPC fala, ó, se tiver muita terceirização, a margem é menor, mas deveria ter. Tá? Na prática, a maioria das concessões, ou as tradicionais, não reconhecem margem, ou reconhecem uma margem ínfima, até 3%. Quer dizer, meio que para inglês ver, não dá diferença nenhuma. De 1 a 3%. Para algumas PPPs, a margem fica mais alta, tá? 10%, 15%. A margem de construção não é tributada, tá, pessoal? A 12973, ela pede para você excluir a margem de construção durante a fase de construção e reconhecer linearmente durante a etapa de operação. Então, não gera tributação margem de construção, é um lucro meramente contábil. Tá? Então, só vou mostrar alguns exemplos. A parte da próxima aula vai ser mais prática, tá? Então, a CPFL é uma distribuidora de energia na região de Campinas. Tá? Então, o que ele fala? Em função do modelo tarifário não prever margem de construção, como a companhia gerencia através de terceirização e não querer ganho. Então, nesses casos, a empresa coloca custo igual a receita, tá? Então, ela reconhece margem zero. Cuidado, a receita bruta é custo, gross up de PIS/COFINS e chega na receita bruta. Então, quando a gente olha a DRE, eu tenho a receita bruta, tenho o PIS/COFINS. Quando eu tiro o PIS/COFINS da receita bruta, a receita líquida que é igual ao custo, tá? A Sabesp, ela reconhece uma margem, a Sabesp é de saneamento em São Paulo, ela reconhece uma margem mínima. Então, olha o que ela fala, tudo que está na norma, né? A companhia atua como responsável primária pela construção e instalação da infraestrutura relacionada à construção, à concessão, quer seja com esforços próprios ou por terceirização, estando expostas aos riscos e benefícios. Então, ela reconhece a receita de construção como custo de construção mais uma margem. Como, em geral, as obras são feitas com terceiros, por terceirizadas, a margem é menor. Aí vem exatamente o que eu comentei. Visam cobrir o custo de administração e a assunção do risco primário perante o poder concedente. E aí eles apuraram uma margem de 2,3%. Como essa margem é apurada, eu não tenho ideia. Mas é um critério não totalmente técnico, tá? E aí, no ano
63 milhões, no outro 70. Mas lembra desse número, 2,3. Linha amarela. Então, é o metrô, o primeiro metrô com PPP aqui de São Paulo. Ele segue ali, para quem conhece São Paulo, a Rebouças. Tá? Eu peguei 14 e 15 porque era a época que tinha mais construção, que o volume de construção era maior. Então, tá aqui, ó, receita de construção, tá? Custo de construção. A diferença é o gross up do PIS/COFINS, que é baixinho, que acho que lá tem o REIT, tá? Então é bem baixinho. Mas os valores são parecidos, tá? A margem fica bem baixa. Eu acho que é mais o gross up dos tributos que tudo. É a Copel. O que a Copel fala basicamente, pessoal? A Copel é uma empresa que vai ser privatizada agora. Só um minuto, pessoal. Tá? E aí a Copel, ela é uma empresa de geração de energia, distribuição de energia e de gás. Então, o que eles falam? Eles vêm e falam a explicação que eu comentei. As receitas relativas a serviços de construção são reconhecidas ao longo do tempo, com base no estágio de conclusão, ou seja, pelo POC. E o POC é mensurado como a proporção do custo incorrido em relação ao custo total, o que a gente mostrou lá na aula de receita. Tá? Os respectivos custos são reconhecidos quando incorrido. Então, o custo é igual ao gasto do período. Considerando que a Copel, distribuidora de energia, e a Copel Gás terceirizam grande parte das obras com parte não relacionada e obra de curto prazo, a margem foi zero. Agora, para a transmissão, onde a construção é elevada e num período inicial e com menos terceirização, a margem é de 1,65, é bem baixinha. Tá? Então, aí tem uma discussão. Eu já vi empresa que usa margem mais alta, um monte usa zero. Isso é uma discussão eterna, tá, pessoal? E aí eu queria ver, pessoal, deu para entender até aqui? Que aí eu queria falar que a gente vamos fazer essa parte teórica acabando na aula de hoje e na próxima a gente já vai falar um pouco mais de aspecto numérico, tá bom? Mas deu para entender até aqui, pessoal? Você acabou sendo uma aula um pouquinho mais teórica aí? Então seria isso por hoje. A próxima aula é um pouco mais prática, tá, pessoal? Só tenho que terminar um pouquinho antes essa aula, tá bom? E aí lembra de treinar o simulado lá para a prova, tá bom? É isso, pessoal. E bom dia aí para vocês, pessoal. Chegamos aí na nossa penúltima aula, quinta seria a última aula aí do curso.